Olá, caros alunos e alunas, tudo bem com vocês? Como sabem, eu sou o professor Maurício. Tivemos um feriado, para poder ainda mais descansar, estar em casa. Na aula de hoje vamos retomar o nosso conteúdo iniciado nas aulas passadas, em que estamos a tratar acerca da filosofia antiga, fazendo aqui uma alusão significativa ao período clássico. Tivemos já o prazer de desenvolver uma análise significativa acerca da contribuição do grande Sócrates, desse pai do pensamento clássico, o primeiro filósofo a desenvolver, dentro do mundo antigo, uma filosofia de caráter antropológico, no qual o mesmo apresentou um pensamento que colocou o homem enquanto ponto central e as suas relações a nível de sociedade para ser aí analisado. Nós vimos que em Sócrates a centralidade do pensamento filosófico faz alusão ao conhecimento, o que é o conhecimento, o que é a verdade. Vimos aí, inclusive, o seu método muito conhecido, chamado de método socrático, que tem duas vertentes importantes. A primeira, a ironia, e concomitante a isso, tendo como culminância a própria maêutica, ou seja, a predisposição para elaborar um conhecimento que faça frente ao verdadeiro, aquilo que é essencial. Nós também aprendemos que o grande Sócrates afirma que o conhecimento é a via que pode levar o homem a chegar à verdade, a trilhar o caminho da virtude. E na aula de hoje iremos apresentar em síntese, de uma maneira mais holística, mais geral, a grande contribuição do seu discípulo chamado Platão. E de antemão, nós temos que logo afirmar que tudo que nós conhecemos acerca de Sócrates é graças ao seu discípulo, ao seu fiel discípulo Platão. Por quê? Porque Sócrates, ele era um homem tão despojado das coisas materiais, terrenas, que não teve essa preocupação, não achou importante deixar nada escrito. E isso é que nos ensina alguns historiadores que fazem aí, frente ao entendimento da Grécia e da figura de Sócrates. E, logicamente, por isso, tudo que nós sabemos sobre Sócrates, sobre o pensamento socrático, sobre a filosofia de Sócrates, é graças aos escritos, às referências que Platão faz ao seu mestre. Daí nós podemos então já ver a primeira grande contribuição de Platão, que foi nos propiciar um entendimento considerável acerca do pensamento socrático. Nesse âmbito, eu quero, portanto, dar início à filosofia platônica, dizendo que, em síntese, nós podemos compreender a centralidade do pensamento filosófico de Platão acerca de um entendimento dual da própria realidade. Daí a filosofia platônica tem um caráter metafísico e também voltado ao âmbito da política, da verdade e do conhecimento. Eu vou voltar no final da aula pedindo que você faça aí, de maneira a incrementar a nossa aula, possa estar assistindo um vídeo que vai ser muito claro, muito didático para você entender o pensamento platônico na sua raiz, ou seja, a sua questão geral, o seu entendimento a nível básico. E nessa perspectiva, por que, professor, que Platão compreende o conhecimento, a própria realidade, dentro de uma perspectiva dualista? Vou aqui te explicar, calma. O que seria então esse chamado dualismo platônico que acompanha o mesmo durante toda a sua filosofia, toda a construção do seu pensamento? Para Platão, a realidade, tudo que nós conhecemos, deve ser entendido em dois aspectos. Primeiro, a partir de um entendimento de mundo sensível. O que seria para Platão o mundo sensível, professor? Seria o mundo dos sentidos, que fazem alusão àquilo que nós percebemos, que nós ouvimos, que nós sentimos, que nós conseguimos, a partir dos sentidos, interpretar a realidade. Principalmente, o tato, a visão, a audição, o paladar, os sentidos humanos como um todo. E, nesse sentido, para Platão, esse mundo sensível faz uma alusão ao mundo material,
ao mundo da matéria, ao mundo dos corpos, ao mundo dos objetos. E Platão ainda afirma que esse mundo sensível, esse mundo material, é um mundo limitado, que neste mundo, segundo o filósofo, estará apenas representado, está aqui uma representação limitada da essência das coisas. E, do outro lado, Platão afirma que também existe, nessa dualidade, um mundo inteligível. E é nesse mundo inteligível que o mesmo também chama de mundo das ideias, onde está a essência, a verdade, a matriz primeira de todas as coisas. Vamos aqui agora fazer uma síntese. O dualismo platônico é justamente a reflexão filosófica que faz entender o que Platão apresenta enquanto proposta de filosofia. Para Platão, existem dois mundos. Um mundo sensível, dos sentidos, que podemos tocar, ver, ouvir, perceber, sentir como um todo. E, no mesmo Platão, este mundo é um mundo limitado, porque apenas é um mundo da representação, é um mundo da ilusão, do erro, do equívoco. E, do outro lado, Platão afirma que existe um mundo inteligível, uma realidade muito maior, que inclusive é nessa realidade que está a verdade, a essência, a matriz primeira de todas as coisas. Para que possamos compreender, vou dar aqui um exemplo. Por favor, preste atenção, tá bom? Vamos nós. Nas minhas mãos eu tenho aqui um aparelho da Motorola, Moto Uno, salvo engano, tá certo? E ele é, teoricamente, um smartphone moderno que tem muitas tecnologias. Inclusive também já existem outros melhores, beleza? Eu quero que você compreenda que este aparelho que eu estou agora aqui nas minhas mãos, te apresentando, é justamente uma representação, é uma cópia, porque existem milhares deste mesmo aparelho. Aí, se fôssemos fazer uma alusão com o pensamento de Platão, o que nós poderíamos compreender? Que o professor Maurício tem aqui apenas uma cópia do que realmente é a matriz, é a essência, é a ideia do primeiro Motorola, do primeiro smartphone desta linha. Professor, não entendi nada. Vou aqui mais uma vez te explicar. Para Platão, tudo o que nós conhecemos, tudo que nós podemos ver, tocar, não faz frente à realidade, à essência da coisa. E este exemplo aqui nos mostra o mundo sensível. Aqui eu posso tocar, eu posso gravar um vídeo, eu posso falar com alguém, posso me comunicar, guardo no bolso, boto na mesa. Então, mas no pensamento platônico, isso aqui é justamente uma representação limitada do que é a essência, do que seria a matriz primeira deste aparelho. Aí me pergunta o aluno, professor, tranquilo, eu compreendi que o senhor aqui está viajando, mas de boa, que para Platão, fazendo aqui uma analogia ao pensamento do filósofo, nós podemos dizer que toda a realidade deve ser, na verdade, interpretada em duas dimensões. Um mundo sensível, mundo das coisas, que é concreto, que pode tocar, só que para o Platão, isso aqui não é a verdade, não é a realidade essencial. Isso eu entendi. Mas então, segundo o seu exemplo, o que é que seria a essência? Onde estaria a matriz primeira, a verdade que faz referência a este mesmo aparelho? Para Platão, caro aluno, cara aluna, a essência primeira, o que faz aqui a alusão à verdade, o que constitui os primórdios deste aparelho é a própria ideia. Foi o ser humano que pensou ser possível criar-se um smartphone com essa tecnologia, com essas funções. E dessa teoria que foi confeccionado, fabricado milhares de milhões de Motorolas da Moto Uno, salvo engano. Pessoal, isso está claro? Eu vou aqui, mais uma vez, fazer uma síntese geral. Quando nós falamos de um pensamento platônico, nós temos que compreender que Platão é um dos filósofos que contribuíram de maneira significativa
extraordinariamente para a construção de todo o conhecimento filosófico e científico de todo o mundo ocidental. E concomitante a isso, as obras, os livros de Platão tratam acerca de diversas temáticas da metafísica, da política, do conhecimento, faz alusão também à ética, à educação, N questões. Mas nós podemos resumir todas essas obras dentro de uma única perspectiva de análise, o dualismo platônico. Porque para Platão, em todos os seus trabalhos, existe uma abordagem de caráter dual, em duas esferas, um mundo sensível e um mundo inteligível. E para o mesmo filósofo clássico, Platão, o mundo sensível, como já disse, pela terceira vez, é o mundo dos sentidos que nós tocamos, vemos, percebemos, nos comunicamos e achamos que este mundo é a realidade, é nele que está a verdade, é nele que está a essência. No entanto, nós, segundo Platão, estamos equivocados, porque a essência das coisas, a verdade, a matriz primeira de toda a realidade está no mundo inteligível, chamado de mundo das ideias, e é de lá que é originado todo o conhecimento e tudo que existe na nossa realidade, que é apenas uma representação limitada do que realmente é o real e a verdade. E daí que eu dei o exemplo do smartphone. O professor Maurício disse que esse smartphone aqui, ele faz frente ao mundo sensível, porque eu posso tocá-lo, eu posso utilizar, eu posso ligar para a pessoa, fazer vídeo, etc. No entanto, este aqui não é o smartphone Moto Uno verdadeiro, é apenas uma representação limitada, porque inclusive pode quebrar e fica ultrapassado da ideia primeira, que faz alusão à essência e à verdade deste aparelho. Isso aqui é apenas uma de milhares de milhões de cópias deste mesmo smartphone. Então, a essência desse aparelho é justamente o que Platão diz, é o que está na ideia, é a teoria que tornou capaz existir este aparelho e milhares do mesmo. Tranquilo? E para Platão, tudo o que nós conhecemos, tudo que nós podemos colocar em reflexão faz frente a essa alusão dual. Tranquilo? E nesse âmbito eu quero, portanto, concluir. Sei que Platão, ele não é tão simples, mas ele nos traz uma grande reflexão sobre nós mesmos e sobre o mundo que nós conhecemos. E eu quero, portanto, concluir com uma reflexão de caráter filosófico. Por isso, quantas pessoas, muitas vezes, têm a sua opinião, têm as suas verdades, têm os seus comportamentos e acham que aquela forma de ser, aquela forma de viver é a correta, é a mais correta ou é o único padrão que deve ser aí copiado por todos. Quando Platão nos diz que muitas vezes nós achamos que estamos numa realidade, achamos que estamos em contato com o real, com o verdadeiro, nós podemos estar redondamente enganados. Platão nos convida, no chamado mito da caverna, a nos libertar desses grilhões, dessas correntes que nos aprisionam, né? E que muitas vezes nos iludem, achando que nós temos aí conhecimento, que sabemos de tudo, que o que nós temos enquanto concreto realmente faz referência ao que é essencial, ao que é verdadeiro. Vou te pedir para que possa aí compreender melhor essa aula, tá bom? Porque Platão é um filósofo muito importante, mas a nível inicial, para poder entender o pensamento do mesmo filósofo, não é tão fácil, tá bom? Que você possa estar assistindo um videozinho, vou te enviar um link para você acessar lá no YouTube, que faz frente à mitologia da caverna, e também vou te pedir, por favor, que faça uma breve pesquisa conceituando e caracterizando o mundo sensível e o mundo inteligível do mestre Platão. A você um forte e grande abraço, até a próxima aula, valeu!